A manifestação que aconteceu no dia 25 lá na Paulista está rodando o mundo internacional. Era tudo aquilo que a petezaiada e os comunas não queria. Tanto isso que a própria Gleice Hoffmann e o Lindenberg Farias fez presente na manifestação do dia 25 e vocês precisam saber dos mínimos detalhes. E tem mais, vocês precisam saber o que os governantes disseram a respeito dessa grandiosa mega manifestação que aconteceu ontem. Calou a boca da petezaiada e dos comunas, tanto nacionais como internacionais. E eles estão desesperados. Vocês precisam saber o que um comunista socialista tentou fazer lá no Reino Unido, mas foi enquadrado pela polícia. E olha só. Pronto, Jair Bolsonaro. Clique feito, fotografia da vontade do povo brasileiro. Tirada, agora ao mundo. O Estado Democrático de Direito. Patriotas, fiquem comigo até o final para vocês saberem disso e muito mais. Eu só peço a vocês que deixem o like, comentem e compartilhem para que esse vídeo possa viralizar e outras pessoas possam saber da verdade. Tudo o que aconteceu lá na Avenida Paulista. Vou trazer um resumo para vocês agora. Na convocação para o evento desta tarde na Avenida Paulista, o presidente Jair Bolsonaro queria uma fotografia da vontade do povo brasileiro, chamando pelo Estado Democrático de Direito, Deus, Pátria, Família e Liberdade. E o povo não se fez de rogado, mostrou ter coragem e bateu recorde de presença nas ruas, palco verdadeiro da democracia. Agora que o mundo saiba que o resgate do Estado Democrático de Direito é o que quer o povo brasileiro. Clique feito, a fotografia para o mundo. Tá aqui, ó. Essa é a fotografia para o mundo. Nunca aconteceu, depois de tanta perseguição, depois de tantas prisões, né, uma mega manifestação desse porte na Paulista em favor do Estado Democrático de Direito. Impressionante, a resiliência da direita, mesmo com toda a perseguição em curso, Paulista estava lotada. Exclusivo, o maior ato da democracia no nosso país, diz Ricardo Nunes sobre manifestação da Paulista. O prefeito de São Paulo conversou com o Oeste durante o protesto deste domingo 25. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, classificou a manifestação deste domingo 25 na Avenida Paulista como o melhor e maior ato da democracia no nosso país. O protesto, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhou grande repercussão nas redes sociais. Então mostra claramente que a população brasileira de bem está unida como nunca. Foi um recado muito forte aos poderosos da nação, avalia Nicolas Ferreira. Parlamentar afirma que o evento realizado em São Paulo pode inspirar as próximas gerações. Com certeza, Bolsonaro deu o primeiro passo e a nação brasileira está dando o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e assim por diante, tá? Isso daqui é um legado imensurado que Bolsonaro plantou. Ele já deu o primeiro passo. Ele já fez o que tinha que fazer. Agora, quem vai fazer a história, quem vai terminar de escrever o livro, é a nação brasileira, é Nicolas Ferreira, é o Gustavo Gaia, é o Tarcísio, é a Michele Bolsonaro e vários outros deputados e senadores que estão aí honrando, né, a pátria, a nação brasileira e estão atendendo à Constituição e o Estado Democrático de Direito verdadeiramente, como, né, o Magno Malta e vários outros. Então, foi só a sementinha. Isso aí é um duro recado para a cleptocracia, a bandidolatria e esses comunistas que insistem a fazer essas coisas erradas, pensando que no final dessa história eles vão ganhar alguma coisa. Pelo contrário,
Exclusivo em ato pela democracia, Romeu Zema critica arbitrariedades do judiciário. O governador de Minas Gerais disse que a manifestação deste domingo 25 é um exemplo de como os brasileiros querem a liberdade. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, criticou as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal durante a manifestação pela democracia, neste domingo 25, na Avenida Paulista. Ele revelou suas impressões em entrevista à Oeste. Sou muito preocupado com a democracia no Brasil, disse Romeu Zema, ao ser interpelado sobre a razão de estar na Avenida Paulista. Estamos assistindo a medidas arbitrárias. As pessoas precisam se mobilizar. Minas Gerais é o estado onde a liberdade nasceu no Brasil. Sinto-me na obrigação de estar aqui, respondeu o governador lá de Minas Gerais. Ele tem o nosso respeito, ele foi um dos governadores que esteve presente e não se intimidou com essa. O que Tarcísio de Freitas disse sobre a manifestação pela democracia? O governador de São Paulo afirmou que foi ao ato na Avenida Paulista para manifestar seu apreço por Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que compareceu ao ato pela democracia neste domingo 25 para manifestar seu apreço pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deu a declaração nesta tarde em entrevista exclusiva ao Oeste para dizer o quanto amamos esse país, disse Tarcísio de Freitas, ao ser interpelado sobre a razão de ter ido à manifestação para relembrar o legado de Bolsonaro. Só vejo coisas positivas e o que vejo de mais positivo é mostrar que temos sinergia, união, as pessoas estão conectadas, acreditam na família, na liberdade, no Estado Democrático de Direito e no Estado Liberal, tá? Então, essas foram as palavras do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, diferente daquele Doriana, calcinha apertada, que ficava rebolando até o chão, tá? Merece todo o nosso respeito e gratidão por comparecer na Avenida Paulista e ele não se intimidou. Ato pela democracia, uma chama foi acesa, diz Gustavo Gaia, deputado federal pelo PL de Goiás, esteve presente na Avenida Paulista neste domingo 25. A manifestação em defesa da democracia realizada neste domingo 25 pode servir como um marco para a direita brasileira. Essa análise do deputado federal Gustavo Gaia, PL Goiás, que esteve na Avenida Paulista, em São Paulo, para o ato. Ao conversar com a reportagem de Oeste nos bastidores do trio elétrico montado na esquina da Avenida Paulista com a rua Peixoto, Gaia afirmou que uma chama foi acesa para boa parte da população brasileira. Durante esses últimos 12 meses, trabalharam ativamente para colocar medo em nossos corações, intimidando a população para não ir para as ruas, mas parece que não deu certo, disse o parlamentar, que cumpre seu primeiro mandato no Congresso Nacional. A gente acabou de ver mais uma manifestação recorde. Uma chama foi acesa. Para ele, o resultado de uma Avenida Paulista cheia como hoje vai impulsionar a realização de eventos similares em outras cidades. O congressista acredita que o Brasil voltou às ruas. Tá aí, viu? Então, tá um recado direto e certeiro para aqueles que tentaram intimidar a nação brasileira com essas punições sem precedentes, sem o respaldo da Constituição brasileira, só com essas interpretações que não atende o Estado Democrático de Direito, mas sim vícios processuais. É vícios processuais que não acabam mais. Exclusivo, nada mais democrático do que o povo na rua, diz Ronaldo Caiado sobre o ato na Paulista. O governador de Goiás disse que a manifestação deste domingo é um exemplo de como os brasileiros clamam por liberdade. Com certeza, se os brasileiros não reagirem pacificamente, ordeiramente, qual será o fim do Brasil? Qual será o fim da Constituição brasileira? Que eles mesmos criaram em 1988. Uma nova Cuba, uma nova Venezuela. Foi isso que eles tentaram fazer contra a população brasileira de bem. Punindo pessoas a 17 anos de cadeia, eliminando provas, como aquelas 196 filmagens que sumiram lá da Praça dos Três Poderes. Se fosse em um país onde as leis funcionassem, aquelas 196 filmagens era para ser trancadas e guardadas às 7 chaves. Mas como era para beneficiar a ala conservadora e mostrar os dois lados da moeda, mostrar, né, a verdade de tudo que aconteceu lá no 8 de janeiro e punir verdadeiramente os infiltrados e os omissos, eles apagaram as filmagens. Isso mostra claramente que eles tentaram de tudo para conter a massa, mas o efeito virou o contrário. Deltan sobre o ato pela democracia, momento crucial de luta contra abusos. O ex-procurador esteve presente na manifestação deste domingo 25 na Avenida Paulista.
O ex-procurador da República, Deltan, disse na manifestação deste domingo 25 que é um momento crucial da luta contra os abusos, a tirania e o arbítrio judicial. O ato ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, e contou com mais de 100 parlamentares. Gente, Deltan é um dos sobreviventes da Lava Jato. Exclusivo, o povo de bem está ciente do que está acontecendo, diz Michele Bolsonaro, sobre o ato pela democracia. A ex-primeira-dama celebrou a multidão que esteve na Avenida Paulista neste domingo 25. Olha, o discurso da Michele Bolsonaro foi um discurso impactante. Foi um discurso emocionado, com palavras verídicas, palavras que tocaram no fundo da alma da população brasileira, no coração do povo brasileiro, que está sendo aí, massacrado, né, pisado e vilipendiado, roubado com essas decisões que só atende o crime político organizado, que só atende a ala comunista socialista. E ela trouxe palavras de conforto para a população brasileira, trouxe palavras de emotivação para a população brasileira. Não abaixar a cabeça e seguir adiante. Exclusivo, Bolsonaro diz que ficou surpreso com a multidão na Avenida Paulista. Foi além. O ex-presidente diz que o ato pela democracia tem o objetivo de pacificar o Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro PL revelou que ficou surpreso positivamente com a manifestação que ocorreu neste domingo 25 na Avenida Paulista. Em entrevista ao Oeste, o ex-chefe do executivo disse que esperava a presença do público na principal artéria de São Paulo, mas a multidão o impressionou. Muita gente observou Bolsonaro no trio elétrico e serviu de palco para políticos e apoiadores se manifestarem. Agradeço, fiz um convite. O que prometi no convite, cumpri. Fui até um pouco além. Olha só. Tem muita gente, eu agradeço. Fiz um convite. Tá aí, o presidente Bolsonaro, né, diz que é uma pacificação do Brasil. Esperamos que aquelas autoridades do Brasil possam colocar a cabeça nos seus devidos lugares, né, que parece que já está fora do corpo há muito tempo, e comece a pacificar o Brasil, em vez de ficar criando, né, guerras com esses países internacionais. Porque depois, no final dessa história toda, quem vai pagar essa conta não é eles não. Eles são os primeiros a fugir para esses países comunistas e deixar o povo aqui, a Deus dará. Não é mesmo? Então, segue o exemplo do presidente Bolsonaro aí, A inveja foi tanta, a dor de cotovelo foi tanta, que Gleice Lindenberg Farias, né, o amante, esteve presentes na Avenida Paulista, do começo ao fim. Eles não perderam um capítulo, tá? Olha só aqui. Gleice Lindenberg presentes na Avenida Paulista. Meu Deus. Infelizmente não pôde comparecer na manifestação convocada por Jair Bolsonaro em defesa da democracia, que aconteceu neste domingo 25 na Avenida Paulista. Quando podia, através das redes sociais, acompanhava o ato. Gosto muito do Twitter, X. Pude observar o casal Bolsonaro, Michele e Jair em oração, cantando o hino nacional, espalhando simpatia e alegria. Eu os sigo em minhas redes sociais, mas o que me chamou a atenção foram as mensagens do casal Gleice Lindenberg através do Twitter. Eu não os sigo, mas as mensagens deles teimam em chegar até mim, infelizmente. Hoje pude observar que o casal acompanhou em tempo real tudo o que acontecia na Paulista. A cada pronunciamento, um comentário do casal. Parecia estar presentes tamanha a sintonia dos pronunciamentos no ato, com seus comentários maldosos, infundados e mentirosos. Nunca vi tanto ódio, tanto rancor, tanta mentira e agressão gratuita. As agressões através das redes sociais do casal frequentador da famosa lista da Odebrecht eram as piores possíveis. Não vale reproduzi-las. Enquanto Jair e a Michele orava e defendia a democracia, Gleice e Lindenberg destilavam ódio, mentiam, praguejavam, esperneavam em desespero pelo sucesso total do ato. Afinal, não é todo dia que o maior líder da história do Brasil, Jair Bolsonaro, coloca mais de 1 milhão de pessoas nas ruas das principais cidades do país, além dos muitos milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil, acompanhando de longe o evento, em defesa da democracia, da liberdade, da pátria e da família, sempre sob a proteção de Deus. Gente, na verdade, a Paulista não deu mais de 1 milhão de brasileiros, não. Foi milhões de brasileiros na Paulista. Fisicamente, online.
Olha, milhões de brasileiros que não pôde ir na Paulista e também não tinha nem como. Se eles quisessem ir na Paulista, não tinha como eles chegarem lá. Então, a melhor forma foi eles assistirem em casa. Todos os vídeos que foram postados nas redes sociais viralizaram. Vídeos chegaram à casa de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então mostra claramente que Gleice Hoffmann e Lindenberg, né, na lista da Odebrecht, mais sujo do que poleiro de galinha, acompanharam, né, a manifestação que ocorreu do começo ao fim pelas redes sociais. Parece que eles não tinham nada para fazer no domingo, gente. Rapaz, se eu fosse um opositor, o que eu ia fazer? Rapaz, eu ia pra praia, eu ia assar uma carne, sabe? Eu ia me divertir com a família, mas os dois não, ficaram plantadinhos nas redes sociais e não perderam nenhum capítulo, meu irmão. Diferente da população brasileira de bem, diferente da ala conservadora, diferente do presidente Bolsonaro e Michele Bolsonaro, dos deputados. Eles não vão perder tempo em assistir Gleice Hoffmann e o Lindenberg fazendo qualquer tipo de pronunciamento, porque as palavras deles não valem nada, gente. Então, eles assistiram a manifestação do começo ao fim. Isso que é amor, hein? Meu Deus do céu. Ô, dor de cotovelo, hein? Mesmo estando no poder, ainda mesmo assim tem inveja de Bolsonaro e da ala conservadora, porque eles não têm condição, né, de convocar a massa para comparecer na Avenida Paulista, como aconteceu ontem, né? Esse era o sonho do Lula, mas infelizmente não vai ser realizado, viu, Gleice? Chupa que é de uva, tá docinha como mel, viu? Apoio a Bolsonaro em ato pela democracia é destaque na imprensa internacional. Os jornais mais importantes do mundo destacaram a popularidade do ex-presidente. França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos, Israel e vários outros países internacionais falaram da mega manifestação que aconteceu na Paulista. Era tudo que a petezaiada e os comunistas não queriam que acontecesse. Que tudo isso fosse parar nesses países internacionais. Agora eles estão sabendo que o Brasil está sofrendo na mão dessa ditadura comunista bolivarianista que quer transformar o Brasil em uma segunda Cuba, tá? A Gleice Hoffmann não perdeu nenhum capítulo, do começo ao fim, desde quando começou a manifestação lá na Paulista, a partir das 7 horas da manhã, ela ficou até o término da manifestação. Ela só não foi na Paulista juntamente com seu amante, o Lindenberg Faria, né, da Odebrecht, né, na lista da Odebrecht, porque ela sabia que não iria ser recebida com flores na Avenida Paulista. Mas a intenção da Gleice Hoffmann era subir no carro elétrico lá da Avenida Paulista e ver tudo aquilo que Bolsonaro, Michele e os apoiadores do presidente Bolsonaro estavam falando. Tá? O tanto que eles entraram em desespero. Melhor dizendo, eles tentaram de tudo contra a população brasileira de bem, tá? Com todo tipo de arbitrariedade, com todo tipo de punição, impedindo que a população não saísse para as ruas, mas o efeito foi o efeito contrário. E o mundo agora está sabendo. Ainda mais depois daquele ocorrido com aquele repórter, né? Que chegou no aeroporto internacional e foi enquadrado pela Polícia Federal, viu? No próximo vídeo eu vou falar para vocês o que está em andamento. Não acabou não, viu? Muita coisa, viu? Melhor dizendo, eles fizeram um trabalho para nós também, né? De levar ao mundo o que está acontecendo no Brasil.